Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema o convite de Levítico. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque quando você faz isso, além de você ter esse contato direto com a lição dos jovens todas as vezes que os vídeos são postados no canal, você também ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema o convite de Levítico. Quando nós olhamos para João, nós temos 3 exemplos diretos de uma relação com o livro de Levítico. Porque lembra que eu falei para vocês ontem que tem uma relação direta? Então se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima, clica lá, assiste o comentário de ontem e você volta para o comentário de hoje, tá bom? O primeiro exemplo que é dado em relação direta com o livro de Levítico é João 6. Por quê? Porque lá em João 6, Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém come desse pão, ele viverá eternamente. Então tem uma relação direta com esse pão, mas que pão que é esse? Quando nós vamos ali no livro de Levítico, nós percebemos que está relacionando ao pão que fica ali dentro do santuário. Nós vamos ter uma relação direta com esta oferta que é dada ao Senhor, que é citada ali em Levítico 3 e Levítico 2, vai citar que é a oferta para o Senhor e o pão sem fermento. Lembrando que fermento, sempre quando nós olhamos para fermento, olhando para o santuário e olhando para vários aspectos, relacionando ao pecado. Então, Cristo é aquele sacrifício, é aquela oferta que foi oferecida por Deus, que não tem pecado nenhum. Então, tem uma relação direta desta apresentação que é dada lá em Levítico, e ela é reforçada e apresentada em João capítulo 6. Ou seja, Jesus cita muitas das coisas de Levítico para se apresentar. Porque o judeu ele entendia tudo aquilo lá, porque o judeu vivia todas aquelas festas, aquelas práticas do seu dia a dia. Para nós pode parecer uma coisa tanto quanto complicada, mas para o judeu era uma coisa comum. Seria como citarmos hoje alguma coisa da nossa cultura que talvez somente nós brasileiros entenderíamos, mas as pessoas de outro país não entendem. Então é nesse conceito que é muito bem apresentado isso aqui. Então um outro aspecto importante também, que é o segundo exemplo, está lá em João 10, verso 7, onde Jesus se apresenta como a porta. Quando nós olhamos para esse conceito e entendemos, nós vamos entender que na verdade ele está afirmando, Jesus, que ele é a cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O único meio de você ir do lugar santo para o lugar santíssimo é através da cortina. É essa cortina que protegia, que fazia a separação. É ela que ligava o lugar santo ao lugar santíssimo. Ou seja, quando Jesus diz que ele é a porta, ele está dizendo o seguinte, somente por mim você tem acesso a Deus. Somente passando por mim, somente eu consigo proteger você da glória infinita e maravilhosa de Deus, e também somente através de mim você consegue alcançar. Parafraseando aqui Martinho Lutero diz que homens usam máscaras para se esconder, mas Deus usou uma máscara para se revelar. Então quando Deus se fez homem, quando Cristo veio à Terra como ser humano, ele falou assim, eu estou me colocando entre você e Deus para cumprir, para abraçar, para passar por cima do abismo, para que você consiga chegar a Deus, para que você consiga encontrar o Pai. E aí, pegando esse mesmo conceito, nós temos o terceiro exemplo que está lá em João 14,6, que Jesus diz que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Pegando esse mesmo conceito que nós colocamos ali do véu, nós vamos entender o quê? Que a pessoa que vai a Deus sem Jesus pode ser mortal. Lembre-se, para poder entrar no lugar santíssimo, corria a festa da purificação do santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar, tinha toda uma preparação para que ele pudesse entrar, antes daquele único dia que ele entrava, e se acontecesse algo com ele, não tinha ninguém para resgatar ele lá dentro, ele era puxado para fora, ou seja, era necessário toda uma preparação. Então, chegar a Deus sem ser por Cristo Jesus, nós estaríamos numa situação delicada, complicada, totalmente assim, destruído, porque o pecado não consegue ficar perto da perfeição. Então, nós pecadores seríamos destruídos ao olharmos para a glória de Deus. Nós, por estarmos na presença de Deus, já seríamos automaticamente destruídos. Por quê? Pecado não consegue ficar perto da glória. Então, olhando para todo esse conceito, toda essa ideia apresentada em Levítico, que só esses 3 aspectos que é apresentado em João, dos vários e vários outros, que são ressaltados lá no livro de Levítico e ressaltado na Bíblia, nós podemos prestar atenção no quê? Que nós precisamos estudar bastante Levítico,
Porque muitas das citações que são feitas lá de Levítico, são feitas do Antigo Testamento, do Pentateuco, porque os judeus sabiam o Pentateuco de cabeça, eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia aqui, ó, de cor e salteado. Mesmo aquelas pessoas que não eram extremamente estudadas, elas sabiam de cor e salteado os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí teve até um questionamento para mim e para você. Será que eu e você sabemos muito bem a Bíblia, assim, as citações, como é colocado, onde é apresentado? Será que o nosso estudo bíblico, será que o nosso ano bíblico está bem em dia? Nós podemos falar assim, não, eu sei basicamente o que está falando aqui, porque é fundamental nós entendermos. Porque lembre-se, a Bíblia apresenta Cristo do começo ao fim. E a Bíblia do Novo Testamento resgata muitas coisas do Antigo Testamento. Afinal de contas, não existia outra Bíblia para eles estudarem. Então, muitas das citações de Cristo vai ser sobre o Antigo Testamento. Ele vai resgatar algo do Antigo Testamento. Ele vai apresentar algo que está lá atrás. Por isso, mais uma vez, eu reforço e repito, é fundamental nós estudarmos o livro de Levítico. É fundamental nós estudarmos a palavra de Deus, senão nós não vamos conseguir entender. Então, pegando esses poucos exemplos que nós pegamos agora aqui de Levítico, nós temos uma coisa ainda mais importante para olharmos e citarmos, que é a riqueza espiritual de Levítico. Por quê? Como nós pegamos Apocalipse ali no trimestre passado, e nós vimos que se nós não nos aprofundarmos nesse estudo, nós podemos cometer alguns erros de distorção bíblica. Quando nós vamos para Levítico, é a mesma coisa. Se nós não entendermos e nós não nos aprofundarmos no estudo de Levítico, nós podemos cometer o mesmo erro de distorcer a palavra de Deus. E distorcendo a palavra de Deus, nós não vamos entender a mensagem real. Porque lembre-se, a mensagem de salvação está clara na palavra de Deus. A mensagem de salvação está ali. Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo isso está sendo reforçado lá no livro de Levítico. Tudo isso está sendo apresentado para a nação de Israel no livro de Levítico. Porque, lembre-se, Deus não fez nada. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas tudo o que ele iria fazer. Então a Bíblia está sendo revelada. Ela foi revelada, apresentou o plano da salvação. E se nós corremos o risco de distorcermos a palavra de Deus, nós podemos correr o risco de distorcermos a salvação de Cristo. Assim como algumas pessoas fazem. Algumas pessoas pegam a salvação que está em Cristo Jesus e distorcem ela, fugindo da essência, fugindo da palavra de Deus, fugindo do que realmente é, para apresentar algo totalmente errado, totalmente focado no ser humano, sendo que a salvação ela é única e exclusivamente dom divino. É Deus que fez a salvação, Deus que se apresentou. Só que Deus foi se revelando e apresentando tudo isso para mostrar, para chegar no ápice. Paulo vai dizer que Cristo vem na plenitude dos tempos. Por quê? A nação de Israel estava naquela situação ideal. O mundo estava num ponto ideal. Só que todas essas coisas já tinham sido apresentadas. Imagine se Cristo tivesse vindo no começo da história para salvar a humanidade. Não teria toda essa apresentação, todo o conceito, poderia não ter toda essa apresentação e as pessoas poderiam não entender o conceito. Por isso que é importante e fundamental nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso que, mais uma vez, eu reforço o livro de Levítico, ele é importante, ele é gostoso. Talvez não tão simples de entendermos como alguns outros livros da Bíblia, mas Levítico ele é fundamental porque ele vai trazer algumas regras, algumas citações, algumas determinações para a nação de Israel, para explicar como o Messias viria. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos quais são as ações de Cristo. E é interessante quando você vai fazer isso nessas 14 semanas, você vai começar a fazer esses links e vai perceber, olha, quando Jesus está dizendo esse ponto, cara, ele está falando em relação a isso. E aí você vai em Levítico, você fala assim, olha, isso aqui é interessante. Aí você vai olhar um pouquinho em Números, olhar um pouco do Deuteronômio, onde Moisés fez a pregação para a nação de Israel, reforçando algumas ideias. Você fala, olha, isso aqui é interessante. Então você começa a fazer um link e a sua bagagem, o seu conhecimento bíblico começa a ser preenchido. Porque nós vivemos normalmente preenchendo lacunas. E essa é a diferença de nós preenchermos lacunas e estudarmos. Levítico é um livro para ser estudado, para ser aprofundado. Afinal de contas, Cristo cita ele. Afinal de contas, ele está na palavra de Deus. Ele não pode ser menosprezado, colocado de lado como, é um livro indiferente. Não, ele está lá por um propósito. Para apresentar para a nação, apresentar para mim e para você, todos os efeitos, como Cristo viria, para termos certeza absoluta que Cristo é o Messias, que Jesus morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, para que eu e você pudéssemos ter a salvação eterna, para que eu e você pudéssemos crer no Deus onipotente, onipresente e onisciente, na Trindade, em todas as coisas, para termos certeza que, crendo nele, nós seremos salvos, que vivendo de acordo com a vontade dele, nós seremos salvos, não por méritos nossos, mas por única e exclusivamente mérito dele. Afinal de contas, ele prometeu como tudo seria e ele mesmo cumpriu toda a lei apresentada sobre ele. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo.
Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, Pai, de estarmos na sua santa presença. Pai, nós começamos a caminhar aqui estudando um pouquinho mais de Levítico, meu Pai. E nós estamos entendendo a relação já direta de João com Levítico, Pai. Pai, nos auxilie a compreendermos cada vez mais sobre a Tua Palavra, a compreendermos cada vez mais sobre o que o Senhor quer mostrar para nós, Pai, para fazermos esses links necessários. Afinal de contas, quanto mais estudamos a Tua Palavra, mais entendemos quem o Senhor é, Pai. Quanto mais nos aprofundamos no estudo do Teu plano da salvação, mais compreendemos o quanto é necessário para que nós sejamos salvos tudo isso, Pai. Fique conosco e nos auxilie derramando a sua sabedoria para que possamos realmente compreender e viver toda essa essência, Pai. Que possamos mudar a nossa visão sobre o livro de Levítico, Pai, para que possamos realmente olharmos para ele como um livro essencial, um livro que é apresentado todas as maravilhas e as citações para mostrar o Messias, Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe as notificações todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!